vamos estabelecer a diferença entre dissociação e ionização. Consideremos um cristal de cloreto de sódio. Está aqui representada unicamente uma camada, mas poderíamos imaginar sucessivas camadas sobrepostas e teríamos um cristal de cloreto de sódio. Para o que vamos dizer, esta camada é suficiente. Como é que o cloreto de sódio é constituído? Nós verificamos que a sua estrutura é constituída por uma rede onde existem alternadamente íons Na+, e íons Cl-, ou seja, cationes Na+, e aniões Cl-. Existem, portanto, já os íons no próprio material, e isso significa então que, devido a estas interações eletrostáticas, portanto, a estas atrações e repulsões, o cristal adquire uma determinada estabilidade. Porém, como sabemos, ele dissolve-se muito bem na água. E porquê? Porque, quando presente na água, as interações entre os aniões e os cationes é enfraquecida pela água. E, ao ser enfraquecida pela água, eles abandonam a estrutura cristalina e são rodeados por moléculas de água, orientando as moléculas da água a sua parte negativa para os cationes sódio, negativa aqui deste lado, junto ao átomo de oxigênio, enquanto que junto ao átomo de hidrogênio a molécula de água tem polaridade positiva. Portanto, os cationes sódios são rodeados com esta orientação das moléculas da água, enquanto que os aniões cloreto lhe acontece o contrário, ou seja, é a parte positiva da molécula da água que se orienta para os aniões cloreto. É importante verificar que estes cationes e estes aniões já existiam na rede cristalina do cloreto de sódio. Eles unicamente depois passam para a solução porque a presença da água enfraquece as ligações que se estão a verificar no cristal quando ele não está na água. É evidente que estes cationes e estes aniões do meio só serão atingidos quando os outros forem removidos. Serão removidos tanto mais quanto mais moléculas de água existirem. Reparem, podemos colocar um cristal de cloreto de sódio num copo com água. Se tiver pouca água, nem todo o cloreto de sódio será dissolvido. Porquê? Porque não existem moléculas de água suficientes para fazer o que estão a fazer estas. Portanto, há mais moléculas, enfim, ficaríamos assim com este aspecto. Isto é um esquema, vale o que vale, e, portanto, não é que se quiséssemos traduzir por uma equação química o fenómeno, nós tínhamos que informar logo que nos reagentes os cationes e os aniões já existiam. Portanto, depois dissociam-se, em cationes passam para a solução em estado aquoso. É isso que isso significa, ou seja, estão rodeados por moléculas de água. Claro que tudo isto tem movimento, agitação térmica, e o equilíbrio acontece quando este anião se aproximar da rede, eventualmente vai trocar a sua posição com o outro, mas a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa quando a solução estiver saturada. Ou seja, quando já não for possível dissolver mais cloreto de sódio nesta solução. Portanto, a dissociação pressupõe que a existência dos cationes e aniões já estejam presentes no soluto antes dele interatuar com o solvente. No caso da ionização, vamos considerar aqui uma amostra de cloreto de hidrogênio, ou HCl. Ele tem esta forma, mais ou menos, em termos de geometria espacial. E o que é que acontece com as moléculas de água? Nós vimos aqui que as moléculas de água apresentam uma determinada polaridade. Elas são mais negativas, apresentam uma polaridade negativa junto ao átomo de oxigênio e uma polaridade positiva junto aos átomos de hidrogênio. O que quer dizer que se o cloreto de hidrogênio for colocado numa solução em água, as moléculas de água vão fazer exatamente o mesmo que fizeram aos aniões e aos cationes do cloreto de sódio. Simplesmente, aqui a situação é ligeiramente diferente. É que o catião cloreto, o anião cloreto não existia com esta estrutura
quando pertencia ao HCl. De facto, ele estava aqui a estabelecer uma ligação covalente, enquanto que aqui as ligações são iónicas. Aqui os íons já existem, aqui não. Aqui tem, de facto, alguma polaridade negativa, mas não o suficiente para estarem na forma iónica. E é com a interação com as moléculas de água que elas conseguem retirar os aniões de cloreto da molécula, rodeiam-no, fazem o mesmo que fizeram para o cloreto de sódio, e o próton, ou seja, o átomo de hidrogênio, vai ligar-se a uma molécula de água, dando origem, como se sabe, a H3O+. Isto foi o que aconteceu a uma molécula de água, outras a uma molécula de HCl e assim sucessivamente, até que se estabelece um equilíbrio entre este sistema, de tal maneira que o HCl ioniza-se, repare-se que aqui não há íons ainda no material, enquanto que aqui já havia, passa a haver ionização, porquê? Porque devido à interação com a molécula da água, o HCl ioniza-se em H3O+, e Cl- aquoso, conforme está aqui explícito. Portanto, esta é a diferença entre dissociação e ionização. Dissociação pressupõe a existência dos íons já no material que vai sofrer interação com a água. A ionização, os íons aparecem depois da interação com o solvente, neste caso com a água.